Onde estamos? Que lugar é esse? Como viemos parar aqui? Eu não consigo me lembrar de nada. Silêncio! Levantem-se. Vocês estão num tribunal. Vieram aqui para ser julgados e receberão as suas sentenças. Julgados? Isso é loucura. Julgados por quê? O que fizemos de errado? Olha, tá vendo algum engano? Não era para estarmos aqui. Acha que cometemos enganos, senhor João? Isso aqui é um tribunal sério. Não cometemos enganos. Tenho a impressão que a Dona Maria está se lembrando de alguma coisa que possa ajudar o senhor João a entender o porquê estão aqui. Bom, já que o seu João não lembra de nada e a Dona Maria não tem coragem de falar, só me resta retroceder alguns instantes antes de vocês chegarem aqui no tribunal. Seu Guilherme, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Seu Guilherme, estou procurando uma oportunidade de emprego. Você está precisando de alguém aqui? Olha, no momento a empresa não está contratando ninguém, mas se você tiver um currículo, quiser deixar pra gente, Claro, eu tenho sim. Aqui, ó. Espero que eu não tenha experiência, mas estou disposto a aprender. tudo bem, qualquer coisa entramos em contato. Perfeito, muito obrigado. viu? Obrigado você. Até mais. Ô, seu Rodolfo, tudo bem? Ô João, tudo bem? Em que eu posso te ajudar, meu amigo? Então, seu Rodolfo, eu estou procurando um trabalho e eu gostaria muito de trabalhar aqui na marcenaria do senhor. Pode ser como ajudante de marceneiro mesmo. Eu tenho muita vontade de aprender. Então, João, infelizmente nosso quadro de funcionário está completo, meu amigo. Mas você tem um currículo aí, não tem? Tem sim. Olha, deixa o currículo comigo, eu vou guardar ele com carinho, tá? Assim que abrir uma vaga, eu entro em contato com você. Ô, seu Rodolfo, muito obrigado, o senhor vai estar me ajudando muito. Não, fica tranquilo. Abriu a vaga é sua. Bom, muito obrigado. Tá bom? Até mais, fica com Até Deus. mais. Ô, Deus abençoe. Amém. Esse menino é bom. Eu tenho que ajudar ele. Oh, meu Deus!
aguento mais essa situação. Eu tento, eu procuro, eu me esforço e nada. Nada dá certo. Tudo que eu ouço aqui não tem vaga, que não estão contratando. Pedem para deixar o currículo, que vão chamar. Essa do currículo é o pior dos não. Eles nunca chamam. Dizem que não tem experiência. Poxa, eu só preciso de uma chance. Eu tenho vontade de aprender. Não sou vagabundo. Não dá mais pra ficar vivendo da ajuda dos outros. Tipo de homem eu sou que eu não consigo nem sustentar minha família. Me sinto inútil, incapaz. Não dá mais. Eu não aguento mais essa situação. É humilhante demais pra mim. Me dói no coração não poder trazer o pão pra casa. Eu não sei como até hoje não fomos despejados. São 6 meses sem trabalhar. 6 meses vivendo de bicos miseráveis. Nós não fomos despejados até hoje por conta da misericórdia de Deus e a compaixão do seu Miguel. Eu já lhe devo 6 meses de aluguel. João, você não é, nunca foi um inútil ou incapaz. O seu desespero, ele me preocupa. Deus está vendo todo o seu esforço. Deus nunca nos abandonou, não vai ser agora. A gente precisa ter fé. E tem uma notícia que eu preciso te dar. Faz alguns dias que eu tenho passado mal. Eu tenho tido tontura, enjoo, vômito. Eu só não falei nada porque eu não queria te preocupar. Só que ontem eu tava na casa da dona Joana e passei muito mal. Ela ficou toda preocupada e me levou pra fazer o exame. E o resultado saiu hoje. Eu tô grávida. Você vai ser pai. Filho, como você faz? Isso é uma bênção. Parabéns, mamãe. Um filho, meu Deus. Sei que é uma bênção do Senhor, mas olha a minha situação. Estou completamente perdido, sem direção nenhuma. Como é que eu vou cuidar de uma criança se eu não consigo cuidar nem de mim mesmo? Me mostra o caminho, meu Deus. Me mostra uma oportunidade para sair dessa situação que eu estou passando. Creio que depois do que viram, Maria já se recordou de tudo o que aconteceu. Mas se quiserem, podemos continuar com as lembranças. Não! Pelo amor de Deus, não. Eu já me lembrei do que aconteceu. Minha senhora, o nosso desespero era como um gigante que batia palmas às ruas. O meu corpo tremia, meu coração acelerava. Senti o sangue parar de correr nos meus braços. O medo da fome, a miséria de não ter mais onde morar. As cobranças chegando.
Eles estavam cortando tudo de nós. Já não tínhamos mais energia elétrica e logo não teríamos mais água. O que fizemos foi um ato de desespero. Poderíamos deixar uma criança vir ao mundo para que sofresse tudo que a gente estava sofrendo. Como poderíamos dar um futuro a ela se a gente não conseguia nem cuidar do nosso? Minha senhora, com todo respeito, ficar desempregado como eu fiquei foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Dependendo dos outros, o medo de ficar sem teto, sem comida, sem uma vida social, sem nada. O estresse foi aumentando, comecei a ter crise de ansiedade, pânico, já não conseguia mais dormir. Foi aí que começaram os pensamentos negativos. Foi então, juntos, tomamos a decisão. Não foi uma decisão fácil, gente. Não fazia ideia do que viria depois. Mas naquele momento, para nós, parecia ser o melhor a fazer. Seria o fim de todo o sofrimento. E aquela criança que estava em meu ventre não teria que sofrer quando viesse ao mundo. Nós ligamos o gás e adormecemos. Assim estaremos colocando um fim nesse ciclo de sofrimento que estávamos passando. Livrando os inocentes de sofrer nesse mundo. Deixando de ser um número na estatística. Um número na miséria. Esses são os argumentos de vocês? Querendo mesmo brincar de Deus? Ou pior, se colocar no lugar dele e impedir a evolução dessa criança de vocês? Não, claro que não. Mas nós estávamos há tanto tempo nessa situação que perdemos qualquer esperança. Estávamos tão cegos, tão sem esperança, felizes pela criança que teríamos, porém assustados com o futuro que poderíamos dar a ela. Foi a decisão mais difícil que tivemos que tomar em nossa vida. Nós nos amamos e já amávamos o nosso filho. Nosso amor, ele estava sendo a boa semente lançada em solo fértil. Mas as dificuldades da vida colocaram espinhos na terra e fez com que morresse essa semente que já havia sido germinada. O ato que fizemos foi por amor. Tem mais alguma coisa a declarar? Apresentem-se os filhos que não tiveram o direito de nascer. Boa tarde, Meritíssimo. Boa tarde. Boa tarde, Meritíssimo. Boa tarde. Com sua permissão, Meritíssimo, podemos começar? Sim, vocês podem começar. O tribunal agora é de vocês. Eu sou o filho que não teve o direito de nascer. Eu sou a filha que não teve o direito de nascer. Pai, mãe, minha irmã e eu estamos aqui hoje, não como acusadores, mas para darmos a vocês entendimento sobre a vida e suas escolhas. Tudo nessa vida tem um propósito e nada dura para sempre. Toda dor, sofrimento, fome, humilhação e necessidade vem como uma prova divina para que o ser humano possa ter o seu espírito elevado. Nada é para sempre, nem de bom, nem de ruim. Toda a luta, sofrimento e humilhação pelas quais vocês estavam passando faziam parte da evolução e preparação para algo bem maior. O sofrimento estava chegando ao fim. Era só mais um pouquinho de tempo. A vida é mais do que comer, se vestir, beber e pagar as contas. Todo sofrimento vem como uma bênção disfarçado. Não há bem que dure e nem mal que perdure. Era só vocês terem um pouco mais de paciência e fé. O senhor se lembra da sua entrevista de emprego na marcenaria do Sr. Rodolfo? Pois então, o senhor seria chamado para o trabalho ao amanhecer. Era só mais alguns instantes para a mudança de sua vida. O senhor seria um funcionário tão dedicado e aprenderia tanto do ofício que logo se tornaria sócio do Sr. Rodolfo. Veja como é a vida.
Em poucos instantes, vocês perderam tudo. A oportunidade de sair dessa vida de miséria, a vida de vocês dois e, consequentemente, as nossas vidas. Se eu tivesse a oportunidade de nascer, conseguiria realizar o propósito a que estava destinado. Com sua ajuda e de minha mãe, eu me tornaria um neurocirurgião através de muito estudo e salvaria muitas vidas. Mas graças ao ato desesperado de vocês, nunca serei esse cirurgião. E essas vidas não poderão ser salvas. Eu não pude nascer por causa da falta de fé de vocês dois. Olhem à sua volta. Vejam quantas pessoas passam por coisas muito mais graves e muitas vezes desumanas e suportam até o fim. Não há mal que dure para sempre, como já disse o meu irmão. Não existe vitória sem luta. Quanto maior a luta, maior a vitória. Estávamos desesperados. É quando a esperança deixa de existir dentro da gente. Tudo o que resta é um vazio massacrante. Uma sensação de abandono, de dar medo. E é quando você tem a certeza que está tudo perdido. E mesmo que seja somente dentro de você, que seja fruto da sua imaginação, perdemos a fé. Esse foi nosso grande erro. Sem fé não conseguimos enxergar uma saída para o que estávamos passando. Não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. O desespero, a falta de fé? A fé não era para ser inabalável? Como vocês dois foram fracos. Quantas pessoas estavam ajudando vocês com compaixão e misericórdia? E essas mesmas pessoas continuariam ajudando o tempo que fosse necessário. Elas sabiam que suas dificuldades eram reais e que vocês não estavam acomodados. Todas essas pessoas foram colocadas por Deus na vida de vocês dois para ajudar a passar pela prova. Mas, infelizmente, a falta de fé de vocês não deixou que vocês percebessem. Como já foi dito anteriormente, era só vocês esperarem um pouco mais de tempo para que tudo isso tivesse sido resolvido. Por causa de alguns instantes, vocês perderam a bênção e puseram fim à nossa futura existência. Foi injusto não nos terem deixado nascer. Foi injusto terem retardado nossa evolução. Foi injusto terem acabado com o nosso destino na existência que viria. Atrasar aquilo que já estava determinado por Deus. Todas as dificuldades que eu teria passado em minha vida teriam me fortalecido. E com o meu esforço e o de vocês, eu teria me tornado uma cientista genética renomada que encontraria a cura para doenças que hoje em dia, para vocês, são incuráveis. Decidindo pôr um fim na vida de vocês, condenaram também as nossas. Não tivemos direito de escolha. Eu peço apenas que tentem nos entender. Achamos que não seria justo deixar vocês nascerem e terem que viver nessa miséria que estamos vivendo. Como poderíamos? Eu não quero nos defender. Eu acho que o que a gente fez não merece nem defesa. Nós fomos covardes, prudentes, egoístas. Se vocês conhecessem como é o medo, a sensação de abandono, a impotência, a ansiedade, pânico, falta de esperança, depressão, talvez nos entendessem. Eu, como juíza, conheço as fraquezas e os sentimentos dos seres humanos e como eles reagem ao pior e ao melhor. Sei que não é fácil. Porém, muitas pessoas já passaram por coisas piores que vocês passaram, mas não cometeram o mesmo ato que vocês cometeram. Depois de tudo que ouvimos e vimos, estamos completamente arrependidos, envergonhados do crime que cometemos. E em nosso desespero, não imaginávamos que nosso ato prejudicaria tantas vidas. Nós entendemos e compreendemos quanto erramos e prejudicamos a tantas pessoas. Pedimos perdão. Perdão por todo o mal que causamos.
perdoe. Pelo amor de Deus. Nós sabemos que teremos que pagar por tudo que cometemos. Eu sei também que eu não tenho direito de pedir nada. Afinal, estamos completamente errados. Por favor, nos dê uma segunda chance. Queremos muito viver, criar vocês, nossos filhos, e ver tudo que foi falado se realizando. Nós amamos muito vocês. Por favor, segunda chance. Por favor, uma segunda chance. Eu sei que eles erraram, mas eles também são nossos pais. Acho que merecem uma segunda chance. Eu também acho que eles merecem uma oportunidade de se redimirem. Minha irmã e eu conversamos. Nós sentimos que o arrependimento de vocês é genuíno. E estamos com nossos corações abertos para perdoá-los. Gostaríamos de ter uma segunda chance com vocês. Seria um renascimento para todos. Mas isso não depende de nós. Pai, mãe, podem se aproximar dos seus filhos. Sessão encerrada. Alô? Alô, é o seu João? Sim, é ele? Seu João, aqui é da marcenaria do seu Rodolfo. A vaga liberou. O senhor pode começar amanhã? Claro, posso sim. Então amanhã às 8 horas da manhã. Bem-vindo à empresa. Obrigado, meu Deus! Amor! É pra você tirar esse pedaço, entendeu? Aqui, depois eu volto. E aí, doutor, deu tudo certo? O parto foi um sucesso, correu tudo bem. A mamãe está bem. E os bebês? É um lindo pelotão. E o outro? É uma linda menina. Ah! Parabéns, papai. Parabéns, doutor.
Escolher é um desafio diário. São decisões importantes que terão suas consequências, muita renúncia e um eterno aprendizado. Olhar com sabedoria para cada possibilidade. Lembrar das lições do passado. Haverá momentos difíceis que teremos que ter fé e confiar. Assumir os riscos, vencer os medos, somos o resultado de nossas escolhas. Cada escolha que fazemos, por mais simples que seja, traça um caminho em direção ao nosso destino. Podemos caminhar por estradas sombrias, cheias de tristeza, arrependimento, angústia, dor e desespero. Às vezes parecem caminhos sem volta, como se estivéssemos aprisionados em um labirinto de nossas próprias escolhas erradas. Mas há uma força maior que pode nos guiar de volta à luz. Mesmo quando tudo parece perdido, podemos entender com essa experiência que existe um para quê, um propósito e um tempo para tudo. E isso faz parte de um grande aprendizado para que possamos evoluir como ser humano. Deus sabe o que faz, a gente segue atrás. Afinal, tudo passa. O que é bom nos alegra, deixa boas memórias. O que não foi tão bom assim, deixa sua marca, cicatriz e nos faz aprender. Como saber se sua escolha é o caminho certo a seguir? Nossa conexão com Deus é como uma bússola interna que nos orienta nos momentos de escuridão e nos dá a força, a coragem e a estratégia para enfrentar as dificuldades. Quando nos abrimos para essa força divina, encontramos o poder de mudar nossa vida e conseguimos enfrentar os medos, as dúvidas e indecisões. Porém, quando somos pressionados a escolher, acabamos errando e teremos que arcar com as consequências, pois a cada escolha podemos acelerar ou retardar o processo de nossa vida, ganhar ou perder. Neste momento, devemos ficar atentos aos sinais, à intuição, estar certo que bem no fundo de nosso coração e nossa alma, que Deus estará nos guiando, que o nosso coração estará falando conosco, nos dando força. Necessário, porém, ficar em silêncio, fazer uma oração, que a solução virá com clareza e você sentirá uma leveza, uma confiança e uma paz e a certeza de ter feito a escolha certa. Lembre-se, desistir não é uma escolha. E acredite, você é um poema de Deus, abençoado para ser feliz, vitorioso, ter muita paz e muito amor.